Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E esse aqui vai ser um vídeo diferente, vocês podem notar que não está com a mesma produção, não terá a mesma edição profissional de sempre. Eu estou fazendo esse vídeo, como se chama no jornalismo, a quente, porque eu estou há praticamente uma semana tentando fazer um vídeo sobre os novos andamentos do Hectare, Versalhes, Tord, Serra Verde, e simplesmente não consigo, porque todo roteiro que eu escrevo surge um novo fato relevante e aí o roteiro todo é jogado fora, eu tenho que começar a escrever de novo, então eu desisti de fazer roteiro. Eu estou fazendo aqui esse compilado aqui numa sexta-noite, vocês vão estar assistindo isso a partir do sábado de manhã, para compilar as informações que saíram ao longo da semana, porque foram tantas notícias que a gente tem que organizar uma linha cronológica, digamos assim. Então, estou começando esse vídeo nesse novo formato. Se vocês gostarem desse vídeo, a ideia pode ser talvez trazer mais esse formato de vídeo, assim, no dia que sai um fato relevante ou no dia seguinte, sem fazer um roteiro muito elaborado, sem ter uma edição profissional. E aí a gente com isso consegue tratar essas informações mais rápido. Se vocês gostarem, por favor, coloquem aqui nos comentários se esse é um tipo de vídeo que faz sentido para vocês ou se vocês preferem que fique realmente no vídeo mais produzido, mais organizado, melhor editado e tudo mais. Legal, pessoal. E a gente vai então tratar dos últimos fatos relevantes. A gente já tinha sinalizado algumas coisas que realmente acabaram acontecendo e tem muitas e muitas novidades. Então, o primeiro fato relevante que eu quero trazer é esse aqui do Serra Verde, certo? Serra Verde que é um fundo pequeno, um fundo que não tem muita liquidez, é um fundo que só está fechado basicamente em três frentes, digamos assim. O Hectare tem cotas dele, o Tord tem contas dele e uma série de pequenas participações da família Cagliari, que é a família que está em briga com a RCAP, que é do grupo da Hectare, da Devan e tudo mais. Vou deixar aqui embaixo alguns links de vídeos que a gente já fez recente para tratar esse assunto, então, de repente, se alguma coisa aqui não ficar muito clara, depois aqui embaixo tem o link para esclarecer um pouco melhor esse quebra-cabeça. Esse vídeo aqui é meio que uma continuação do que a gente já vem falando desses fundos. Então, a gente tem esse fato relevante, aonde então comunica a substituição da RCAP, da função de gestora, pela Catalunha, que é uma empresa relativamente nova, foi constituída há pouco tempo, ela ainda nem está plenamente aderente a todas as regras para ser uma gestora, algumas coisas ainda estão em critérios mais provisórios, digamos assim, mas tudo dentro da legalidade, é claro. E essa alteração de gestão já era meio esperada, porque a família Cagliari, que é a família dona da Gramado Parque, né, e dos hotéis da Gramado Parque, etc., tem 65% das cotas do Serra Verde. Então, na hora que a RCAP e a família Cagliari entraram em desentendimento, a família Cagliari, claro, consegue fazer uma assembleia e consegue trocar a gestão mesmo, que a RCAP não concorde, que o Hectare não concorde, que o Tord não concorde, porque afinal de contas a família Cagliari, junto ali em alguns CPFs e CNPJs, tem 65%. Isso a gente já meio antecipava. Agora, o que a gente não antecipava, ou pelo menos não deste jeito, é que imediatamente no dia 3 de maio, ou seja, na quarta-feira, dia seguinte da troca de gestora, surgiu um outro fato relevante, também do Serra Verde, aonde ele diz que a Gramado Parques foi reavaliada com base no balanço de 31 de dezembro de 2022, balanços esses auditados pela Baker Tilly Partners, auditores independentes, etc., e que, por isso, neste novo balanço, o ativo, ou seja, a empresa Gramado Parques Investimentos e Participações, que eu vou chamar a partir daqui como GPK, que é como ela aparece mais nos relatórios,
apresentou uma variação negativa do seu valor contábil de 85,65%. Sim, a empresa foi reavaliada praticamente a zero. Ela foi reavaliada para um valor 1,35% do que estava reavaliado até o fim de semana passado. E claro, isso impacta diretamente o Serra Verde, porque praticamente o Serra Verde só tem a GPK no patrimônio dela. E a GPK é toda do Serra Verde. No vídeo aqui embaixo eu explico um pouco melhor essa estrutura, mas é um fundo imobiliário e dentro dele praticamente a única coisa que existe é essa empresa GPK, que é dona de alguns hotéis. Então, são quase que sinônimos. Um é só uma casca do outro. Até fiz um gráfico aqui mostrando o patrimônio, né, o valor patrimonial do Serra Verde, SRVD11, era oficialmente ainda, porque o novo informe mensal ainda não saiu, né, mas consta oficialmente como 71 milhões e quebradinhos, sendo que 70,4 era a GPK. O que tem de restante aqui, essa linhazinha amarela mínima aqui, de 710 milhões, é saldo em caixa, menos alguma coisa que o fundo tenha a pagar, uma taxa de administração, um rendimento, etc. Mas praticamente tudo é GPK. Agora, com essa reavaliação, a GPK foi reavaliada a um valor de 950 mil reais. Um pouco mais, pouco menos. Que somados aos mesmos 710 mil que o fundo tem livre em caixa, vamos chamar assim, o fundo sai de um valor patrimonial de 71 milhões para 1 milhão e 600. Sai de 71 milhões para 1 milhão e meio. Vamos arredondar as contas. Isso impacta diretamente no valor patrimonial das cotas do Serra Verde. E é claro, muita gente pode pensar, pô, mas eu não tenho cotas do Serra Verde. Não, ninguém tem. Né? É só a família Cagliari, o TORD e o HCTR. E aí sim há um impacto mais direto no varejo. Então, claro, primeiro movimento foi o quê? Vamos olhar o quanto o Serra Verde representa dentro do portfólio de cada um desses fundos. Fui lá no relatório gerencial. Relatório gerencial do Hectare, último relatório divulgado agora, relativo a março, né? Fundo Serra Verde equivale a 7%, 6,93% do total de cotas, né, do patrimônio do Hectare. Então, o Serra Verde equivale a 7% da carteira do Hectare, da carteira total dele. E, no caso do TORD, esse valor muda um pouquinho, é bastante maior, são 22,78%, 23%, um quinto, vai. Vamos lá, um quinto a um quarto. Então, putz, o que era esperado que acontecesse? Claro, era esperado que os fundos soltassem comunicados dizendo que o seu valor patrimonial caiu em 7% de um lado, 23% do outro, cada fundo aí conforme o seu impacto. E aí nós temos mais fatos relevantes dessa semana. Na verdade, no mesmo dia 3 de maio, tanto Hectare quanto TORD, Hectare gerido pela Hectare, TORD gerido pela RCAP, mas só para deixar claro, são empresas de um mesmo grupo empresarial, assim como a Devan, né, do DEVA 11, por exemplo, também é do mesmo grupo. Então, todos eles soltaram, os dois fundos, o Hectare e o TORD, soltaram, então, fatos relevantes sobre essa reavaliação. Do Hectare, diz que com a reavaliação, o valor patrimonial da cota caiu em 2,42%. Mas a gente tinha visto que era 6 e balada, quase 7%. E aqui diz que só caiu 2,42%. Olhei, achei estranho. Fui olhar o TORD. No Tordesilhas, comunicado basicamente igual, até porque é a mesma administradora, né, que é a Vortex, então assim, copia e cola, só altera os dados. Então o Tordesilhas disse que houve uma reavaliação e que essa reavaliação gerou, então, um resultado negativo de 8,09% da cota.
não 22%, 23%. E aí, claro, eu comecei a procurar, falei assim, pô, isso não faz sentido, tem alguma coisa que não está batendo. Olha informe para cá, olha informe para lá, balanço de 2021, até isso eu fui catar, até isso eu fui olhar, eu fui pensar o que tem, o que não tem. E aí eu comecei a juntar as pontas. Na verdade, parte dessa ponta está nos próprios relatórios gerenciais. Porque vocês lembram que o fundo inteiro, né, o valor patrimonial do fundo como um todo, vale 71 milhões, ou valia antes do fato relevante, né? Porém, se a gente olha os relatórios gerenciais, vejam só que curioso. Relatório do hectare diz que a fatia que ele tem do Serra Verde, que são 19 milhões de cotas, que dá ali cerca de 20% do Serra Verde. Se você olhar qual é o total de cotas do Serra Verde, você vai chegar nessa conta, dá 19,7%, 20%, vamos arredondar, valem 181 milhões. Eu vou repetir. O valor patrimonial de 100% da totalidade do Serra Verde vale, de acordo com as informações contábeis do Serra Verde, ou valiam antes do último fato relevante, 71 milhões. Mas o hectare diz que a fatia dele, que é um pedaço desses teóricos 71 milhões, 20% de todas essas cotas valem 181 milhões. E no caso do Tord, não é diferente. Ele tem, se a gente pegar aqui a total de cotas, 11 milhões de cotas e quebradinhos, dá ali cerca de 12% do Tord. Era 15, diminuiu para 12, etc. Sempre foi nessa base. Assim, nenhum dos dois fundos aqui aumentou ou reduziu muito a sua participação dentro do Serra Verde. Pode ter tido pequenos ajustes, mas sempre foi na base de 20 e 15. Sempre foi isso. Aumenta um pouco, diminui um pouco, mas é besteira. Esses 12%, para dar um número preciso, valem... Opa, peraí aqui. Aqui, foi. Valem 111 milhões. Então, o Serra Verde, de um lado, que era gerido pela RCAP, na última informação, digamos assim, ainda na gestão RCAP, diz que tem um valor patrimonial total de 71 milhões. Mas o Tord, também gerido pela RCAP, diz que os 12% que ele tem valem 111. E aí eu comecei a procurar. E depois de procurar um bocado, descobri que, na verdade, o que acontece é que quando um fundo investe em outro fundo, geralmente aquilo entra no valor patrimonial do fundo investidor, né, do fundo de cima, pelo valor de mercado, se o fundo tem negociação em bolsa, como por exemplo um FOF, um fundo de fundos. Fundo de fundos acontece isso. Você tem um FOF, então vamos colocar o HFOF da Red. Ele investe num outro fundo, no BRCR, vamos supor. O valor que o BRCR entra no valor patrimonial do HFOF é pelo valor de mercado dele, pelo valor de bolsa dele. Isso quando o ativo tem negociação. Quando ele não tem negociação, tem uma negociação muito pequena, você vai usar o valor patrimonial dele. A gente às vezes vê alguns fundos que adquirem fundos que não estão em bolsa ou ainda não estão em bolsa, como quando o Mogno começou a investir no Galg, o Galg ainda não estava em bolsa, então ele era lançado pelo valor patrimonial dele. Assim como quando um fundo investe numa SPE, é lançada no valor patrimonial como o valor patrimonial daquela SPE. Mas existe uma outra hipótese, que é você contratar uma consultoria independente para avaliar o valor que aquele ativo tem, como por exemplo nos imóveis. Um fundo de tijolo anualmente contrata um avaliador para avaliar os seus imóveis. E é exatamente isso que Hectare e Tord fazem, basicamente desde sempre, desde que eu localizei informações contábeis razoavelmente
confiáveis. E isso está no fato relevante. Se a gente olhar, ele diz que o Serra Verde foi reavaliado no balanço não por valor patrimonial do Serra Verde, não, mas sim por uma empresa especializada independente chamada B2R Capital. Mesma empresa também que avaliou para o Tord, tá? É a mesma empresa que avaliou para os dois. Então, a Vortex tem como administradora, né, um fundo que diz que é a sua praticamente única empresa, né, praticamente seu único ativo, vale X, e dois fundos que investem num fundo que é uma cápsula dessa GPK, dessa empresa, avalia num valor cerca de 6 vezes mais alto. Porque era 1,40 a cota do Serra Verde na documentação do Serra Verde, mas se você olhar o preço por cota que o Hectare e o Tord botam na sua documentação é na base de R$ 9,00, R$ 9,50, alguma coisa assim. Tudo lícito? Tudo lícito. Tem alguma coisa aqui contra as regras explícitas? Não. Não tem nada contra as regras. Isso é fato, isso é possível, isso é permitido. Só é não usual, digamos assim. Como eu disse, quando um fundo tem valor de mercado, você usa o valor de mercado. Quando ele não tem, você usa o patrimonial. Eu não lembro, não achei, não me vem nada à cabeça de um fundo que tenha sido avaliado, o fundo, né, vamos chamar, fundo A, investido por fundo B. Que fundo B tenha contratado uma consultoria independente para avaliar o valor de A. Principalmente quando é a mesma gestora. Que aí chama bastante atenção. Chama bastante atenção. E, ou seja, isso aqui eu quero deixar muito claro. Na documentação formal do HCTR, consta lá que os 20% que ele tem do Serra Verde valem mais do que o próprio Serra Verde diz que ele vale. Mesmo quando eu estava numa gestora do mesmo grupo. E mais ainda o Tord, que era da mesma gestora. Isso é bastante não usual. Isso é bastante incomum. Certo? E eu fiz aqui um gráficozinho só para mostrar assim como seria a realidade desses fundos por diferentes métricas. Por diferentes métricas. Aqui a gente tem então o HCTR aqui nessas 4 primeiras barras, o Tord nessas outras 4 barras. Aqui é pelo VP dele hoje. Ou seja, a gente tem um valor de R$110, perdão, 118 é o VP do HCTR, sendo que R$8 desse vem do Serra Verde. Se a gente destacar quanto o Serra Verde está lá no relatório gerencial, ele valeria R$8,23. Agora, pelo laudo novo, cai para 5,36, porque o valor patrimonial tem que cair aqueles 2% lá do fato relevante. Então, a reavaliação é exclusivamente do SRVD. Então, ele passa a valer cerca de 115,80, um pouco mais, um pouco menos. Claro, a informação, o número exato vai ser divulgado no próximo informe mensal. Mas essa é aproximadamente isso. Já se fosse usado o VP atual do Serra Verde, né, o último oficial, né, de 1,40 mais ou menos, o valor patrimonial do HCTR já seria R$118, R$111,08. E que com esse novo VP do Serra Verde cairia para 110. Então, a gente tem, pela métrica usada pelo HCTR versus a métrica mais usual de mercado, uma diferença aqui de 5 a R$7 do valor patrimonial apenas por uma mudança de metodologia. Ou seja, ao invés da metodologia menos usual que eles usam, aplicar o valor patrimonial, que é o que praticamente todo mundo faz. Já no Tord, esse impacto é ainda mais profundo, porque, claro,
cerca de 23% do TORD é Serra Verde, então o impacto é maior. Então, se a gente... Hoje o valor patrimonial é de R$ 13,90 e cai para R$ 12,77 na métrica, por esse sistema de avaliações independentes. Já se usar a métrica de sempre, a métrica que tradicionalmente se usa no mercado de fundos de varejo, de fundos listados, os fundos imobiliários que eu e você conhecemos, o VP atual já seria abaixo de R$ 11,00 e cairia para R$ 10,72 por cota, R$ 10,72 por cota, com essa depreciação de 98% do valor patrimonial do Serra Verde. E para fechar, no meio de toda essa história, agora há pouco, na sexta-feira, né, hoje é dia 5 de maio quando eu gravo isso, vocês vão ver esse vídeo no dia 6, no sábado de manhã, sai mais um fato relevante, também de certa forma já esperado. Porque, claro, o interesse da família Cagliari era puxar uma recuperação judicial ou algum tipo de postergação do pagamento das dívidas dos CRIs que a GPK e as outras empresas têm. Só que quem é que emprestou esse dinheiro? Em parte, o grupo da Devan, Hectare e RCAP. Então, TORD Versalhes, Hectare, Deva 11, etc. Esses são os principais emprestadores. E por isso essa discordância. Pede recuperação judicial, pô, mas se pedir vai atrapalhar os fundos do grupo, não pede. Troca a diretoria para lá, então troca a gestora para cá. É uma guerra de canetas, assim, dentro da legalidade, mas um tipo de briga que a gente não costuma ver. E aí a gente tem, então, esse fato relevante do Hectare, que diz que todos esses CRIs aqui foram inadimplidos. Isso aqui é tudo do grupo da Gramado Parque, tá? Aquan é o hotel deles em Foz do Iguaçu, GPK aqui é com a própria GPK, GVI é outra empresa do mesmo grupo, Gramado BV. Isso aqui é tudo CRI do grupo da Gramado Parque, tudo ligado à família Cagliari e tudo mais. E aí, claro, aqui tem todas o que ficou decidido que vai se fazer a partir de agora com essa inadimplência, que é ir para execução, é ir para cobrar todas as dívidas, decretar o vencimento antecipado, ou seja, exigir que a GPK quite toda a dívida, não mais as parcelas só que estão em atraso, mas toda a dívida que ainda tem para vencer, executar garantias, se for o caso, inclusive contratação, claro, de advogado especialista nessa questão de cobrança de dívida, etc., o que é esperado, mas também contratação de um advogado, né, de uma banca de advogados especializada na área criminal, para analisar se houve crime, não só um problema de dificuldade de pagamento. Aqui é mencionado crime, não se menciona qual crime se estaria olhando, se estaria imaginando que pudesse estar acontecendo, mas fala da contratação de um advogado criminalista, né? Uma banca criminalista. Então, não é só uma questão de não deu para pagar a dívida, vamos sentar aqui, vamos reestruturar, vamos executar a garantia ou não. Aqui talvez eles estejam falando de algum tipo de fraude ou alguma coisa do tipo. Não dá para saber porque não está escrito no documento, mas é o primeiro palpite, digamos assim. Talvez seja o palpite mais óbvio. Algum tipo de fraude, de fraude nas garantias ou alguma coisa parecida seriam os palpites mais óbvios, né, de uma situação dessa. E aí, sim, se for o caso, ir para a polícia, Ministério Público, etc., além da execução civil, né, além do trâmite mais comercial, digamos assim, também um trâmite criminal simultaneamente é possível que aconteça. O que vai acontecer? Ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal. Mas ainda veremos mais e mais capítulos, talvez numa velocidade tão rápida que eu não consiga montar um roteiro e fazer uma edição bonitinha e tenha que fazer, às vezes, aqui meio plantão clique invest. Não sei se vocês gostaram, se vocês não gostaram desse modelo um pouco mais improvisado, um pouco mais falando aqui no susto, só estava com um roteiro aqui do meu lado, aqui, uns tópicos. Os documentos aqui fui compartilhando na tela.
Se vocês gostarem, se vocês acharem que isso aqui foi proveitoso, esse tipo de formato, que eu posso trazer as coisas mais rápido, digamos assim, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe aqui esse vídeo com seus amigos, se inscreva, coloque aqui nos comentários, gostei, não gostei. Vou deixar aqui no link alguns vídeos sobre toda essa história, deixar a entrevista com a Kátia da RCAP, que eu fiz alguns meses atrás, agora mais recentemente com o Lucas da Hectare, vou deixar todos os links aqui, então vou deixar as entrevistas aqui do lado e o resto dos links vai estar aqui embaixo para vocês se aprofundarem aí nesses estudos. Tá bom, pessoal? Se tiverem qualquer dúvida, coloca aqui embaixo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!